estão 24 anciãos, 4 seres viventes, como um mar de vidro em frente do seu trono. A Ele a honra, a Ele a glória, Ele a honra, a Ele a glória. Santo, 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 Todo-Poderoso. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Oh, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, a Ele a honra, a Ele a glória, oi, galacheias, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, amém. E na lamanda cheia, na lamanda cheia, na lamanda e na lamanda ya soy, na lamanda Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, para sempre, amém. Cheia de conversas de Deus, cheia de conversas de Deus, é a Rai Santana Nascimento. Sua inscrição no meu canal será muito importante, porque muita gente que não queria ouvir, vai ouvir o que Deus quer falar. Nós só vamos ouvir o que Ele quer falar, não é o que a gente quer. Por isso faz diferença você fazer sua inscrição, porque você vai ouvir o que não queria e porque outras pessoas, através da sua inscrição, vai ouvir o que não queria. Mas o que Deus quer nos falar nesses últimos dias da sua igreja aqui na terra. São conversas de Deus, é a Rai Santana Nascimento. Portanto, se são conversas de Deus, vamos ler Mateus, capítulo 17. Nós estamos numa sequência, desde o primeiro capítulo de Mateus, já estamos no 17, no finalzinho, quando Deus está falando aqui da cura de um lunático. Cura de um lunático, que é do capítulo 17, versículo 14 a 23, que diz assim: E um homem, perdão, estou iniciando a leitura em outra parte. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus os demônios que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Bem, foi lido até o versículo 21, você continua até o 23, nós vamos já começar a ver o que é que Deus tem para nós aqui. Se você copiar os versículos que eu vou citando no vídeo, você vai entender que verdadeiramente são conversas de Deus. Pode ser que meus comentários não sejam o suficiente, mas o Espírito de Deus vai falar com você o que você não quer ouvir através dos versículos que estão aqui. Bem, nós sabemos que o Senhor está destacando aqui a fé. E nós sabemos que a fé não é assim tão fácil. Você precisa estar realmente consciente de que Jesus deu a vida por você. Já começa por aí. Que lá na cruz do Calvário, Jesus deu a vida por você. E por mim. E aí, a fé já vai começar a partir do momento que você acredita que, quando você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem habitar em você. E aí tem muita coisa para se desenrolar nisso aí. Você acredita que Jesus morreu na cruz, deu a vida por você? Que ressuscitou? Quem confessa isso diante dos homens, que Jesus é o Senhor, que Ele morreu para nos salvar e que ressuscitou, já deu o primeiro passo, aceitou a Jesus. Agora, tem que acreditar também que esse preço alto que Jesus pagou deu o direito do Espírito dele habitar dentro de nós, senão não teria validade tudo que Ele fez. Ele fez por isso, para que você creia nele e também creia que você não merece, mas que Ele te deu o Espírito Santo. E que você não merece, mas também tem dons à sua disposição. E o principal de todos é a fé, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Você tem que ter fé para tudo isso estar bem trabalhado no seu coração. Jesus ressuscitado, depois de morrer por nós, o Espírito dele vindo habitar em nós, e aí essa fé te leva a ver as maravilhas de Deus, como ele está falando aqui no capítulo 17 de Mateus, do versículo 14 até o 23, sobre a fé dos discípulos que estavam muito pouca. Jesus, como vocês viram, estava no monte, no vídeo anterior, a gente falando dele no monte, onde houve a transfiguração. Quando ele desce, ele só estava no monte com 3 discípulos, os outros estavam lá embaixo. Quando ele desce, já encontra um probleminha, por isso que ele não pode ficar só no monte, né? Você não pode ficar só no quarto orando. Você precisa sair e ir aos bairros que estão marginalizados e fazer a obra de Deus. E aí, quando Jesus desce com eles, com os 3, os outros estavam em apuros, porque um homem chegou com seu filho, que era doente, estava endemoniado, caía na água, caía no fogo quando os demônios pegavam. E aí, quando procurou os discípulos de Jesus, eles não tiveram condição de expulsar os demônios. O homem está lá, desenganado, desesperado, quando Jesus desce e ele se queixa: olha, eu trouxe meu filho, me ajuda aqui, porque os seus discípulos não conseguiram. Jesus imediatamente manda os demônios embora e dá uma lição daquelas que só ele sabe dar. Chamou de geração perversa, incrédula. E não foi na carne, não. Jesus nunca esteve na carne, foi no Espírito mesmo, porque o Espírito Santo se ira, Deus tem momentos de ira, tem provado isso dentro da Bíblia. Então Jesus ficou naquela ira do Espírito Santo, ficou irado diante daquela situação. Os seus discípulos passaram a vergonha daquela, não terem capacidade de expulsar os demônios. Aí Jesus chama de geração perversa, de
de geração incrédula e perversa. Você vê aqui nesse texto de Mateus capítulo 17. Então Jesus sempre foi resolvido. Que humilhação, né? Chamar os discípulos assim na vista do homem, não é? Pois Jesus sempre foi resolvido e essas coisas os discípulos têm que estar sempre preparados. Você que é um discípulo do Senhor tem que estar sempre preparado para os momentos em que Jesus mostra a sua vergonha, mostra a sua situação diante das pessoas. Para ter um aprendizado, tudo isso é para ter aprendizado. O Senhor Jesus expõe tudo, deixa tudo exposto na Bíblia para que nós possamos aprender. E ninguém se ofenda se estiver dentro desse currículo. Ou seja, fazendo parte dos personagens que estão na vida de Jesus, porque ele sempre vai expor. Se você faz parte disso, dessa equipe ou dessa igreja do Senhor Jesus, ele sempre vai expor os seus erros, para que outros não façam o mesmo. Foi terrível essa conversa aí, não foi? Geração incrédula, perversa. Não ter fé para expulsar os demônios. Mas Jesus explica no finzinho do capítulo 17 que esse tipo de casta de demônios só seria expulso com jejum e coração. Tudo depende da fé. Para você acreditar em Deus e ter as revelações, saber como é o processo que você vai usar para expulsar demônios. Tem que ter a visão aberta, tem que ter o discernimento, porque tem tipos de demônio que você vai precisar de jejuar e orar, porque Jesus falou aqui. Tem caça de demônios assim. Mas como saber isso? Se viver pela fé, se viver cheio do Espírito Santo. Aí o Senhor te mostra, cada caso é um caso. Pela fé se faz tudo. Até um monte se transporta de um lado para outro. Mas eu estou nesse nível de fé? Se eu não estou, o que é que acontece? Vou jejuar e orar. E as castas de demônios não podem estar de maneira nenhuma prevalecendo em nossas vidas. Por que nós estamos assim? Porque para viver uma vida de jejum e oração, você não pode viver nessa carnalidade aí. Tem que se entregar ao Espírito Santo. Quantas horas você está passando no seu quarto, no seu lugar secreto, orando em línguas? Tem que se entregar. Como é que você vai ter vida de jejum e oração num mundo desse, onde as pessoas estão saindo do templo para se empanzinarem de pizza, de tudo quanto é tipo, as casas, restaurantes abertos à noite, e nós estamos nos agrupando a essa turma de pessoas de comilões e beberrões, só porque não é bebida alcoólica, mas o refrigerante também faz mal. A gente sai do templo e vai beber refrigerante, vai comer pizza, preparando o quê? Para carne, não é? Você acha que uma pessoa que está se enchendo de pizza, de refrigerante, sai do templo, vai guardar o que recebeu na hora que estava recebendo o alimento espiritual no culto? Vai guardar, exceto se foi um problema de fome. A pessoa chegou no templo, não deu tempo de se alimentar, ou por gosto mesmo não se alimentou. Está com fome mesmo, não comeu nada em casa, participou do culto e saiu, uma coisinha simples, uma salada de frutas, uma alimentação saudável para que vá dormir com o ventre leve para poder ter os sonhos de Deus e não pesadelo. Mas numa vida dessa, como é que se expulsa demônios? Nem fé, né? Porque quem tem fé tem obras. Se tem fé, vai se guardar para o Senhor. E aí vai chegar em casa depois do culto, vai remoer tudo aquilo que recebeu de alimento espiritual, da palavra, vai dormir depois de uma oração de gratidão, e lá para as madrugadas, como está escrito em Provérbios 8:17, vai buscar o Senhor, falar em mistério com Deus. Você sabe que não tem nenhuma proibição de você falar em línguas estranhas no seu quarto, não é? Se você está se sentindo desanimado porque você só queria falar em línguas no templo, não se desanime não, porque não vai ter poder para expulsar demônio, não vai ter fé o suficiente se você não exercitar o que Deus te entregou como ferramenta. Ele te entregou línguas estranhas, é ferramenta. Note bem que está dizendo lá em 1 Coríntios 14, que orar em línguas edifica. E eu e você precisamos de edificação.
Tem alguns ignorantes que dizem assim, mas quem me edifica é a palavra. Claro, a palavra já está lhe edificando, dizendo para você orar em línguas. E você não consegue fazer isso, e aí você dá desculpa, eu estou edificado pela palavra. Na palavra está incluído orar em línguas. E você não conseguiu ainda. E está se exibindo, dizendo, quem me edifica é a palavra. Claro, a palavra toda, desde os 7 anos que eu leio Bíblia, graças a Deus. Palavra toda, já lendo e relendo todo ano, de Gênesis a Apocalipse. Mas o que importa é a prática. O Senhor diz para orar em línguas estranhas. Essa prática está sendo dispensada, nós não queremos. E se você rejeita qualquer parte da Bíblia que é para praticar, você está rejeitando a Jesus. Você quer ter outra maneira de vencer que não seja como modelo? O modelo são os discípulos. O modelo é a Bíblia, é tudo que eles fizeram aí. O modelo é Jesus. O referencial é Jesus. E você quer sair do que está na Bíblia para fazer como você bem entende e dizer, eu me edifico na palavra, porque você tem algumas palavras da Bíblia que você grava, que é para maciar o seu ego, que você gosta, aquilo que você gosta da Bíblia, como Êxodo 15:26, eu sou o Deus que te sara. Isso aí você está de noite falando, mas você não fala que tem que orar em línguas edifica? Por que não fala isso? Não fala que orar em línguas é orar em espírito? E quem ora em línguas ora bem? Por que você não fala isso? Em nome de Jesus Cristo, vamos querer a Bíblia do jeito que ela é. Vamos ouvir do Senhor aquilo que Ele quer falar e não o que eu quero. É muito bom eu estar no hospital ou em qualquer lugar e dizer, Lucas 1:37, Deus é o Deus do impossível, eu sairei desse hospital viva, em nome de Jesus. Muito bom, e é verdade que Ele é o Deus do impossível. Agora, Ele também é o Deus das línguas estranhas. E você, porque quer andar de pose, não é? Quando você está falando em línguas estranhas, não tem pose, é lá no seu quarto, na intimidade com Deus, de preferência que passe umas 2 horas, quanto mais orar, mais poder, para expulsar os demônios, para não ficar do jeito que os discípulos estavam aqui. Eles ainda estavam nessa fase. No aprendizado como você e eu estamos hoje. Vamos chegar lá? Jesus está explicando que é jejum e oração. Como é que você vai viver uma vida de jejum e oração? Você passar 1 hora orando no seu entendimento, cansa, né? Pai, muito obrigado, Senhor, maravilhoso Deus. Não dá 1 hora você orando na sua língua nativa, você já está cansado, né? Porque você fica procurando ver o que é que vai falar, não é? Sua inteligência para falar bonito para Deus, arrumar aquelas frases lindas. O Senhor deixou o descanso para nós. A gente ora em mistério com Ele, a língua que você não está sabendo que está falando, e vai pedir e vai falar o que Ele quer, não o que você quer. Não vai fazer suas frases lindas diante dele, vazias, mas o que Ele está falando. Ele está falando algo que precisa ser falado. Muita gente sabe muito bem que tem essa parte na Bíblia, não é? Que nós pedimos e não recebemos porque oramos mal. Pedimos o que queremos, falamos como a gente quer diante de Deus, e Ele já deixou o recurso. Fala em mistério com Deus, fala em línguas. Eu não estou mandando você se exibir no templo, para ficar falando, para mostrar que você tem poder, que você é espiritual. Estou mandando você entrar no seu quarto e orar em secreto, em mistério com Deus. Tanto tempo que eu quero, não consigo, porque você não deu lugar à fé. Tem que ter fé. Você tem que soltar as palavrinhas que estão na sua garganta e acreditar que é com Deus, não é com você. Foi Ele que mandou orar em línguas estranhas. A palavra é estranha, claro. Se Ele disse que é línguas estranhas, mas não é bem essa palavra que eu queria, não é bonita, é uma palavra assim, meio estranha. É meio estranha mesmo. Você gosta de falar aquelas palavras bonitas para Deus e às vezes não sai do teto, né? Porque o que Ele quer é obediência à palavra. Mas eu me edifico na palavra. E que palavra é essa, capenga? Não está escrito lá, não tem capítulo 14 de Coríntios na sua Bíblia, não? Você se edifica na palavra, a palavra que me edifica. E está passando por cima de 1 Coríntios 14. E está passando daquela parte lá de Moisés, na antiga aliança.
acho que é no livro de Números, você dá uma procuradazinha que você vai encontrar, que o Senhor disse que queria 70 anciãos para encher do Espírito Santo, e a primeira coisa que aconteceu foi eles falando em línguas, profetizando. Não é aqui o lugar, eu só quero que você saiba que de vez em quando eu dou um beijinho em Jesus. Jesus é lindo. Porque se você vê uma esposa que está em intimidade, casal, maravilhoso no seu quarto, tão bem sexualmente, a intimidade maravilhosa, aí de vez em quando, no meio do povo, onde eles estão, numa lanchonete, num restaurante, dá aquele beijinho na boca, aí o pessoal olha assim, mas dá para se ver, não é? Mas o restante não dá, não é? Por isso tem que ser no quarto orar em línguas. Você dizer umas 2 palavrinhas assim no templo, você baixinho, sem exibição, é uma coisa. Agora você chegar na frente do povo, passar uma meia hora, 30 minutos, falando em línguas, para quê então, hein? Se é para você se edificar, se não é para ninguém interpretar, essa não é para ter interpretação. E que tem interpretação é aquela que se fala a língua de um povo. Digamos, no Pentecoste, em Atos 2, tinha pessoas de todas as nações e tinha essas variedades de língua. Cada um falava na língua do alemão, na língua de cada nação que estava ali presente. Então, essa variedade de línguas que precisa de interpretação. Mas a língua que é para sua edificação, a língua estranha, é para todo crente. Não tem acepção de pessoas. É o dom que você basta ter fé, abrir a sua boca e deixar a palavra estranha que está na sua garganta, prontinha pelo Espírito Santo. É Ele que é pronta. Rei cambastoria, ribastor manache. É Ele que é pronta. Agora, por que você fica assim, hein? É preciso ter fé porque essas situações não é para serem repetidas. E nem sequer aos pés dessa situação, nem desse nível aqui nós não estamos. Nem chegam até nós para trazer os lunáticos porque nem acreditam em nós. Os discípulos de Jesus estavam com essa credibilidade porque Jesus estava passando por toda a terra e fazendo maravilhas. E eles estavam também levando a fama porque estavam junto com Jesus. Mas na hora que Jesus subiu para o monte e foi passar aquele momento com Tiago, Pedro e João, os que estavam cá embaixo não puderam fazer nada. E nós, como é que estamos? Pior, né? Porque eu estou aqui, Jesus está comigo dentro de mim, porque o Espírito Santo está. E não está nem atraindo as pessoas para vir trazer os lunáticos. Por que não estão trazendo os lunáticos para mim? Por que não estão trazendo os lunáticos para vocês, expulsar demônios? Porque estamos pior. Os discípulos de Jesus ainda tiveram a oportunidade de chegar até ele, mesmo eles passando vergonha, mas vieram, ainda acreditavam. E nós não estamos nem acreditando. Meu Deus, como é difícil essa situação da igreja. Por que não estão acreditando? Porque nós, como filhos de Deus, estamos sem aquele sal, do jeito que Jesus fala lá em Mateus 5, que não está salgando mais. Você tem simplesmente uma vidinha de religiosidade. Você não tem compromisso, nós não temos compromisso com Deus. Estamos sem compromisso. A gente está vivendo, porque quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Estão interpretando mal isso. Pegue seus filhos e vão para um lugar secreto falar em mistério com Deus. Anda com seus filhos nos bairros marginalizados, que o Deus que vai guardar você vai guardar seus filhos também para falar do Evangelho, no poder. A gente está vivendo uma vida estranha, né? Não cuida dos seus. Aí fica dentro de casa, deixando os filhos num televisor, numa não sei quantas polegadas, com computador, com celular. E quando eles crescem, que ganham o mundo, ainda bem não entrou na faculdade, já estão fazendo o que bem querem, não querem nem saber mais que existe Deus. Aí a gente vai se queixar de quem? Da nossa vidinha de religiosos, sem compromisso com Deus. Quem está em Cristo anda em Espírito, é guiado pelo Espírito. Vamos ser guiados pelo Espírito? Muita fé é o que o Senhor Jesus Cristo quer aqui, olha. Mateus 17, ter fé. Como é que vai ter fé se não exercitar? A fé tem obras. Você vai ouvindo a palavra e vai aumentando a fé a cada dia. Você não quer nem aumentar, nem ouvir a palavra. Eu vou ouvir esse vídeo porque não quero mais conversa com essa mulher. Essa mulher todo dia manda a gente ouvir o vídeo. Vou ouvir para não ter mais conversa.
Quer dizer, vai ouvir só por obrigação? Você precisa ouvir porque sabe que cada vídeo desse tem um que você não queria ouvir. Tem a palavra. E aí você vai, como pedra mole, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você vai fazendo sem querer. Vai ouvindo os vídeos, vai anotando os versículos e vai continuando isso diariamente. E aí vai ter um momento que você vai sentir realmente a presença e vai entender que precisa viver o amor de Deus, porque Ele veio aqui somente para que o amor dele fosse inundado. Jesus veio para isso. Não foi para você viver uma vida de religiosidade, não, porque lá no céu não vai entrar religioso, vai entrar filho de Deus. E filho de Deus ora a língua do seu pai. Fala com seu pai em mistério. Ai, meu Deus. Não é aqui, eu sei. Não precisa me ensinar isso não, porque eu sei. Mas se você está nessa dificuldade, eu estou mostrando para você que não é difícil. Abra o seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa Ele ceiar contigo. Deixe Ele contigo falar. Deixe Ele ceiar contigo. Deixe Ele contigo falar. Deixa Ele contigo falar. Deixa Ele contigo falar. Ai, chega, manaia, lava cheia, lavaia. Oh, Ele me canta, lavaia, anda, lavaia. Abre o teu coração, que Ele quer entrar e contigo falar na língua do Pai. É um beijinho para Jesus. É um beijinho para Jesus. A gente não exercita línguas estranhas para ficar se exibindo na frente das pessoas. A gente apenas entra no quarto, no lugar secreto, e deixa o Senhor falar. E quando está nos lugares necessários para que alguém seja estimulado, você já imaginou quando um casal está numa boa intimidade, vivendo maravilhosamente bem, e que às vezes diante das pessoas eles se beijam, se abraçam, vai estimular o quê? Aqueles casais que estão vivendo friamente, começarem a se incendiar e sentirem vontade de viver o amor, não é verdade? A mesma coisa somos nós, os filhos de Deus. A gente está na intimidade lá no quarto, maravilhoso Deus. E aí quando sai do quarto, se arruma que vai ao templo, e aí que está lá naquele momento delicioso, todos em comunhão, adorando a Deus. Aí de vez em quando a gente dá um beijinho, lembra lá do quarto, né? Um momento que estava com o Senhor sozinho. Aí dá aquele beijinho, baixa assim a cabeça, discretamente, e fica ali, anda cama xiri, manaya, anda cama na xuri, alaba caia, lava xuri, anda labaia. Anda rabana cama xuri, que me canta, lava xuri, anda lava caia, na lava so. E biremini canta, lava xanda, lava lavaia, fica pronto. Baixinho. Você e Jesus, um beijo, um abraço na intimidade de noiva. Oh, meu Deus, anda camachuri, anda labaia. Ribini canta labassuri, anda labachai. É só o beijinho, viu? Não tem dificuldade, não. Aqui eu só estou nos beijinhos. No meu quarto com o Senhor, na minha intimidade com o Senhor, no meu momento, na madrugada, a gente fica mais à vontade. A gente dança, a gente pula, a gente salta, né? Bailando e louvando espontaneamente em línguas estranhas.
E eu creio que você deve lembrar, não se esqueça que eu estou desde o início desse vídeo falando de Mateus 17, os discípulos de Jesus, a partir do versículo 14 de Mateus 17 até o versículo 23, os discípulos de Jesus passando vergonha, porque não puderam expulsar os demônios que estavam naquele lunático. Jesus desce do monte, na sua intimidade com Deus, expulsa os demônios em questão de segundos. Meu Deus, até onde vai isso, hein? Até onde vai as pessoas morrendo nos hospitais? Elas não têm chance mais de morrer no meio das suas famílias, de sair da terra e para a eternidade nas suas casas tranquilas, porque nós estamos como Igreja do Senhor vivendo um materialismo total. Temos que ser guiados pelo Espírito. Não tem essa conversa, isso é que é conversa estranha. Eu não preciso falar língua estranha porque é quem me edifica é a palavra. Olha para isso. Meu Deus. Quem me edifica é a palavra, pois a própria palavra está dizendo em 1 Coríntios 14, tudo sobre línguas estranhas. E outros textos da Bíblia falando. E você isola essas palavras por quê? Ou você acredita que Deus deixou isso aí somente para os discípulos lá do passado? Ou talvez você nem acredite que isso existiu, porque você isolou essas passagens bíblicas que provam que Deus tem uma língua especial para falar com o seu povo. Oh, meu Deus, a gente quer falar o tempo todo, né? A gente tem que se controlar, porque nós sabemos que o Espírito que eu sou pode saber o momento certo, né? Senão estaria aqui só falando em línguas estranhas. O que ia acontecer? Você que ainda está tão problemática com língua estranha, ia dizer, eu não vou nem mais assistir esse vídeo, ela agora só fala em línguas estranhas. É porque a gente começa a falar desse assunto e fica empolgado, mas eu quero dizer para você que o lugar certo mesmo é no quarto. Ore em secreto. E quando aparecer os lunáticos na sua frente, você vai poder, no poder do Espírito Santo, pela sua fé, e pela sua vida de jejum e oração, expulsar os demônios dos lunáticos. Não se esqueça de Mateus 17. Jesus falou para os seus discípulos, geração incrédula, perversa, porque não conseguiu expulsar os demônios. E nós, que geração estamos sendo? O que a noiva está sendo? Está na hora da noiva se consertar, que sou eu, você. Nós precisamos entrar na meditação da palavra de dia e de noite, para ver se a gente encontra os textos, né? Você está com tanta dificuldade, está se edificando na palavra e não sabe nem onde se encontram esses textos? Pois leia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que você vai ver o Senhor falando o tempo todo sobre isso. Falou com Moisés, ele se apresentou para Moisés, dizendo, eu quero 70 anciãos. E os 70 anciãos falaram em línguas estranhas. Então, em nome de Jesus, vamos mudar 2020, a nova história, o ano doce, é o ano da preparação do caminho do Senhor, é esse o decreto, preparando o caminho do Senhor, e é o ano doce porque nós estamos enxertados em Israel, e para Israel desde outubro que eles estão já nessa caminhada do ano doce, nós estamos ligados a eles, tomamos a posse também dessa doçura, então tem que ter mudança, tem que ter mudança. Meu Deus, como nós precisamos mudar? Não precisa você comprar um caminhão para você botar as mudanças, não. Você já tem um coração pronto para você ver as mudanças no coração e pôr em prática as mudanças. E uma delas é você deixar de ser religioso e passar a viver em espírito, porque os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões, como está escrito em Gálatas 5:24. Para viver Mateus 17, do versículo 14 até o 24, nós temos que deixar o Senhor Jesus mudar nossa história. Ele já preparou tudo. Fale em mistério com Deus. Fale a língua do seu Pai. Treine a língua que você vai falar nos céus. Essa língua não precisa de intérprete, só precisa de disciplina. Você saber onde é que vai falar. Não é lá no templo que você vai ficar falando. É no quarto, no lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6. E você verá a diferença. Enquanto você está falando milhares de
de palavras estranhas lá no seu quarto, quando você chegar no templo, não precisa falar mais nenhuma, só se você quiser dar mesmo beijinho em Jesus, porque o poder que está na sua vida vai manifestar de tal maneira que todos verão que realmente você é alguém que conversa com Deus em mistério. E cama cheia, lavas. E baço de cama cheia. E canavastura de cama na xarabanaiá. E calabasteia. É cheio de conversas de Deus, essa Raiz Santana Nascimento. Espero que você se inscreva no meu canal. E convide outras pessoas a se inscreverem também. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.